Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno com mais uma aula aqui sobre a Lei 9.784/99, a Lei do Processo Administrativo. Bora lá? Bora lá, professor. Qual que é o tema agora? Ó, competência. Eu já vou chamar atenção. Isso aqui é importantíssimo, não só, né, para umas questões sobre aí a lei do processo administrativo, mas para o próprio direito administrativo. Vocês vão entender porque vocês vão ver muita questão sobre o tema aqui, ó, disfarçadas, né, no direito administrativo, disfarçadas entre aspas, né, gente, porque lei do processo administrativo é direito administrativo. Mas muitas vezes, em um ponto específico aqui, quando falar a respeito justamente da delegação, o que o examinador faz? O examinador nem cita a lei. Ele pergunta como se fosse uma matéria doutrinária do direito administrativo, e aí você vai ver que a resposta está exatamente na lei do processo administrativo. Mas vamos lá, vamos tratar primeiro aqui, ó, fazendo essa leitura esquematizada, organizada e detalhada que eu faço sempre com vocês aqui, ó. Vamos para o artigo 11, vamos tratar então do importante tema competência. Daqui a pouco a gente chega no artigo que despenca, tá? Todos caem aqui, mas o artigo que mais despenca tá aqui, ó. É justamente o artigo 13, mas daqui a pouquinho a gente vem para ele e dá todo o destaque para ele, tá? Vamos lá. Artigo 11. A competência é irrenunciável, uma característica, né, do atributo competência aí, ó, competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Então, aquela história, se eu tenho a atribuição de uma competência como própria daquele órgão, feita justamente pela lei, ora, essa competência, gente, ela é irrenunciável. Isso aí é questão de prova, professor? É. Mas a competência sempre vai ser irrenunciável, professor? Não, ó. Salvo os casos de delegação, avocação legalmente admitidos, tá? Então, olha aqui, ó, no fundo, quando a gente para pegar as questões de prova, o que o examinador quer saber muito é isso aqui, ó, tá? Ok, eu posso ter casos legalmente admitidos de delegação e de avocação, ok? Então eu vou delegar uma competência enquanto órgão público, eu vou avocar uma competência. Só que aí eles aproveitam e emendam, tá? E o que não pode ser objeto de delegação no 13? Tá vendo? É por isso que esse artigo 13 aqui, ó, acaba sendo o mais cobrado por todas as bancas examinadoras. Porque aqui, ó, a gente tem uma regra geral. Qual que é a regra geral? A competência é irrenunciável. Beleza. Mas existe a ressalva, ó, exceto quando legalmente admitidos. Tudo bem, eu tenho uma regra geral acompanhada da respectiva ressalva. Nada de novo, né, no mundo do direito. Só que aí vem o examinador falando, então, beleza, mas o que não pode ser delegado, tá? Aí o que acontece? Vem a cobrança sobre o artigo 13. Eu vou voltar no 12 daqui a pouquinho, tá? Mas só para aproveitar aí, ó, o raciocínio, aí você tem que já lembrar do artigo 13. Isso aqui, gente, tem que estar na ponta da sua língua, tá? Por quê? Porque é uma matéria das mais recorrentes sobre a lei 9784/94, Vocês vão ver que tem um monte de questão. E o que não pode ser objeto de delegação, professor? Ora, a edição de atos de caráter normativo. Vou dar um exemplo, ó, tem muita gente estudando aí para TRT, para tribunais federais de uma maneira geral, né, TRS, TRFs, e precisa estudar a lei do processo administrativo. Para pensar, olha só, a Constituição Federal não atribui aos tribunais poder normativo? Tudo bem, a função típica do Poder Judiciário é o exercício da jurisdição, mas eu não tenho as funções atípicas. Dentre elas, não está a função atípica de legislar. Tribunais não editam os seus respectivos regimentos internos. Vocês não têm que estudar regimento interno, inclusive muitas vezes, né? Comigo? Tem. Peraí, professor, um tribunal pode delegar a elaboração do regimento interno para um outro órgão? Claro que não. Um tribunal pode delegar a elaboração de suas resoluções, de seus atos normativos para outro órgão? Claro que não.
Por quê? Porque vai se enquadrar justamente aqui, ó, no artigo 13, inciso 1. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo. Então eu vou colocar aqui, ó, um exemplo bem típico de prova de tribunal, ó. Exemplo: resoluções. A resolução que fala do regimento interno de um tribunal. Além de ser impossível a delegação por força do artigo 13 da Lei 9784, eu ainda tenho que lembrar disso aqui, né? Ó, artigo 96, inciso 1, a linha A da CF 88. É uma competência privativa dos tribunais a elaboração do seu regimento interno, tranquilo? Então, ó, galera que se prepara para TRT, para TRF, para TRE, enfim, para os tribunais no âmbito do Poder Judiciário da União, vocês não podem errar isso aqui, beleza? Beleza. Outra questão que obviamente não pode ser delegada, gente, não pode ser objeto de delegação, a decisão de recursos administrativos. Ah, peraí, eu interpus um recurso, tá? Eu tenho a interposição de um recurso. Aí o órgão competente vira e fala, não, não vou decidir, não vou delegar isso para outro órgão? É claro que não, gente. Decisão de recurso é para o órgão previsto em lei com competência para julgar aquele recurso. Não existe delegação da capacidade da competência, melhor dizendo, de decidir um recurso. É uma questão óbvia, né? E outra questão óbvia aqui, ó, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Ah, nesse exemplo aqui, ó, eu posso de novo chamar a atenção do regimento interno de um tribunal. É matéria de competência privativa, tudo bem. Lá na CF 88, gente, caiu a caneta aqui. Lá na CF 88 fala que é competência privativa. Pô, professor, eu sempre tive dúvida com relação a isso. Quando eu estudo direito constitucional, tem lá o artigo 21 da Constituição. Tem. E o artigo 21 da Constituição está em qual parte da Constituição? Título 3, Organização do Estado. O artigo 21 traz a competência material exclusiva da União. E você sabe muito bem que a competência material exclusiva da União é indelegável. Ah, mas é competência exclusiva, professor. Beleza. Mas é o caso aqui... Eu estou falando de processo administrativo, de matéria administrativa. Poderia até entrar algo correlato. Agora, o que eu quero chamar a atenção com vocês? Nessa parte da Constituição, do 21 da Constituição, o termo exclusivo significa que é indelegável. Mas quando você vai estudar o 22, que é a competência legislativa privativa da União, você estuda o parágrafo único do artigo 22 e lembra que a competência legislativa privativa da União é delegável mediante lei complementar. Pô, professor, mas aí eu não estou entendendo, porque tem a lei do processo administrativo que fala que em matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade não pode haver delegação no campo do processo administrativo. Sim. Ah, mas espera aí, e se for competência privativa? Gente, esse negócio, tá? Esse macete que nós, professores de direito constitucional, passamos para vocês, que na repartição de competências entre os órgãos, né, entre os entes federativos, melhor dizendo, a competência exclusiva é indelegável e a privativa pode ser delegada mediante lei complementar, vale para ali. Entenderam? O termo exclusiva e o termo privativa em repartição de competências sobre os entes federativos têm diferenciação. A exclusiva não pode ser delegada, a legislativa privativa pode. Mas ali, ponto final. Agora, quando eu estou, por exemplo, no artigo 49 da Constituição, o artigo 49 da Constituição não é a competência exclusiva do Congresso? O Congresso vai delegar sua competência exclusiva para alguém? Não. Ah, professor, mas aí eu fui estudar a competência privativa da Câmara no 51 e a competência privativa do Senado no 52. A privativa da Câmara e a privativa do Senado podem ser delegadas? De jeito nenhum. Entenderam? Privativa e exclusiva no restante da Constituição não vale o macete da organização do Estado. Privativa e exclusiva é como se fossem sinônimos. Entenderam? Então, quando
A Constituição fala que o artigo 49 representa a competência exclusiva do Congresso, é que é do Congresso e de mais ninguém. Quando a Constituição fala que tem a competência privativa da Câmara, a competência privativa do Senado, é da Câmara, é do Senado e de mais ninguém. Ambas são indelegáveis. E o mesmo vale para quando você estuda a competência privativa dos tribunais. Então, você que se prepara para um TRT, por exemplo, você foi lá e estudou o artigo 96, inciso 1, a linha A, e viu que é competência privativa do tribunal elaborar seu regimento interno, eleger seus cargos de direção, dentre outras competências privativas. Essa competência privativa pode ser delegada? Não, porque o privativa nessa parte da Constituição tem o sentido de ser só do tribunal, exclusiva do tribunal. Entenderam? Só vale o macetinho exclusiva e indelegável, privativa pode ser delegada no estudo da repartição de competências entre os entes federativos. Numa questão comparativa entre artigo 21, competência material exclusiva da União, que é indelegável, e o artigo 22, competência legislativa privativa da União, que pode ser delegada mediante lei complementar. Entenderam? Ali, o termo exclusivo e privativo faz diferença. Agora, quando eu estou lá estudando as competências do Congresso e de suas casas, não tem diferença. Quando eu estou estudando o Poder Judiciário, não tem diferença. O privativo é exclusivo. Entenderam? Então, é só fazendo esse disclaimer constitucional. Então, na hora que você tem essa noção desse disclaimer constitucional e vem aqui para a lei do processo administrativo, o que você percebe? Que esse termo exclusivo aqui, tá? Competência exclusiva, se refere tanto às competências descritas em lei como exclusivas de um determinado órgão ou autoridade, como aquelas que são privativas. Entenderam? Por isso que eu posso utilizar como exemplo aqui, o mesmo exemplo do inciso 1, o regimento interno de um tribunal. Por quê? Porque é matéria de competência privativa de um tribunal. E nenhum tribunal vai delegar o seu regimento interno, tá, para um outro órgão. Então não pode ser objeto de delegação. Beleza? Então falei justamente, de atos de caráter administrativo, de decisões de recurso administrativo, de matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, são indelegáveis. Use a legislação o termo exclusiva, use a legislação o termo privativa, tá? O macetinho de exclusiva e privativa é só em repartição de competências entre os entes federativos, quando você tem que estudar artigo 21 versus artigo 22 da CF 88. Beleza? Show de bola? Show de bola. Agora voltando, antes da gente voltar, já vou colocar aqui, isso aqui é tela de prova, tá? E é tela de prova ao quadrado, porque cai demais, tá? Depois não digam que eu não avisei. Vamos lá, artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Aquela questão, a conveniência e a oportunidade. Se for pertinente ao interesse social a delegação do órgão X para o órgão Y, beleza, tá? Mas o órgão Y, professor, não está hierarquicamente subordinado. Não interessa, pode ter a delegação. Inclusive, gente, é isso muitas vezes o que vem na questão de prova, tá? Eles falam que, tudo bem, pode delegar, mas se houver subordinação hierárquica, ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados, tá? Cuidado com essa parte aqui, Quando for o quê? Conveniente, oportunidade e conveniência, Em razão das circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competências dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Não é muito comum? Você tem lá um regimento interno, por exemplo,
onde você tem a competência do órgão colegiado, só que aí num determinado ponto do regimento vira e fala que o presidente, o diretor daquele órgão colegiado pode exercitar essa competência em nome do colegiado. Aí muitas vezes tem com referendo ou sem referendo do órgão. Quem já estudou regimento interno comigo já cansou de ver isso aí em termos práticos, tá? Mas beleza, então vimos aí o artigo 12 que estava faltando. E está faltando agora o que, professor? Está faltando o 14, ó. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Peraí, professor, eu já fiz um monte de questão sobre isso, sim. Por isso que eu falo que aqui é tela de prova ao quadrado, tá? O ato de delegação ou a revogação da delegação precisam ser publicados no meio oficial. Isso é clássico de todas as bancas examinadoras. Todas as bancas examinadoras, um dia na vida, fazem uma afirmativa com esse artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. O ato de delegação, parágrafo 1º, especificará as matérias e poderes transferidos, óbvio, os limites da atuação do delegado, óbvio, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício das atribuições delegadas, né, da atribuição delegada. Óbvio, né? O ato de delegação, gente, é quem vai delimitar o que está sendo delegado, quais são os poderes, né? A autoridade que vai exercitar essa delegação, tá? Enfim, né? Tá tudo ali, ó, especificado no respectivo ato de delegação. Mas, sinceramente, ó, o que o concurso gosta é do caput do artigo 14. Ele não cai, ele despenca, tá? Então, mais uma vez, ó, estamos diante de uma tela de prova extremamente importante para o seu concurso, qualquer que seja o seu concurso, né? Porque se você está aqui, cobrou a Lei 9.784/99, a Lei do Processo Administrativo. Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável, óbvio, a qualquer tempo pela autoridade delegante, tá? Questão óbvia, cai em prova também, né? Mas o ato de delegação, obviamente, ele tem que ser o quê, gente? Revogável. Se eu deleguei, eu tenho a capacidade de revogar a delegação, tá? Então tá aí uma questão de prova também. Parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, ok? Então aqui, ó, o que eu tenho que lembrar? Vem lá, ó, por fulano de tal, tá? Enfim, as decisões adotadas por delegação, então a autoridade que recebeu a delegação, né? A autoridade que recebeu a delegação, ela decide, mas ela expressamente, ó, estou decidindo em razão do ato tal que me delegou a atribuição do órgão X da autoridade X, entenderam? Sempre tem essa menção expressa aí, também questão de prova, o parágrafo 3º, tá? Artigo 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Ó, não é a regra geral, tá? Mas é possível. E é uma questão de prova também das mais recorrentes. Eu posso ter avocação, sim, desde que ela seja temporária. Então, a competência do órgão X, que é hierarquicamente inferior ao órgão Y, tá? Então, tá aqui o órgão Y e abaixo dele o órgão X. O órgão Y pode avocar uma competência? Pode, tá? E aí vai lá para o órgão Y. Mas desde que exista o quê? Um caráter excepcional, desde que existam motivos relevantes. Porque se a atribuição legalmente foi atribuída a X, em regra é X quem deve exercitar aquela competência. Mas sim, é permitida, será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente permanente, hierarquicamente inferior. Estava falando permanente pelo seguinte, ó, tem muita banca examinadora que troca o temporário por permanente, tá?
Gente, é claro que não pode ser uma avocação permanente. Motivos óbvios, né? Fugiria da regra geral e da ressalva. Então, cuidado com o artigo 15. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade funcional competente em matéria de interesse especial. Então tem lá a publicidade, ó, peraí. O órgão, a entidade administrativa, ela funciona onde? Ah, na sede tal. Ah, mas delegou para o órgão, para a unidade fundacional ou operacional competente. Também tem que ter lá, né, o respectivo, né, a menção, né, os locais das respectivas sedes e delegações ali, quando existentes. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Professor, eu já vi questão sobre isso. Não só viu, como viu diversas vezes, tá? Então tá aí, ó. Depois não digam que eu não avisei, hein? Tá cheio de questão de prova essa aula aqui, ó. Essa aula é importante, galera. É uma das partes mais cobradas da lei do processo administrativo. Então aqui, ó, olha a quantidade de questão de prova que nós já vimos aqui, ó. Tá? O próprio caput do artigo 11, ó. Tá? O próprio caput do artigo 11. Aí depois você vai para o 13. O 13 não cai, ele despenca ao quadrado. Aí depois você tem o artigo 14 caput, que está presente aí em um número absurdo de questões, né? Depois você tem o 15, que também é bem característico de prova. E para fechar com chave de ouro, inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Pô, professor, vai ter um carimbinho aí também? Vai. Outra tela de prova. Tá? Se isso aqui estiver no seu concurso, você já vai lembrar desse seu sábado de estudo aí, porque é no sábado, né, que eu estou fazendo o upload da presente aula. Tranquilo? Gravando, né, e fazendo o upload diretamente de Salta, norte da Argentina, né, nos estúdios temporários da Editora Atualizar em Salta. Já comentei isso com vocês lá no início, né, do curso. O professor teve um acidente, tudo bem, não se preocupem, estamos todos bem, tá? Mas enfim, uma tropa de mulas atravessando a rodovia em pleno deserto, de noite, logo depois de uma curva. Eram 7, tá? Desviei de 5. Peguei um em cheio, o outro de raspão. Graças a Deus, igual todo mundo fala aqui, apenas prejuízos materiais, tá? Não sofremos nada, ficamos totalmente ilesos, né? E, claro, tive o prejuízo material ali do carro, né, na frente do carro ali, mas ele está sendo devidamente consertado e em breve o professor estará de volta aos estúdios do Brasil, tá? Não só de Floripa, como percorrendo aí diversas capitais e diversas localidades Brasil afora, beleza? Mas gente, ó, dá uma forcinha, né? Dá uma forcinha. O professor está em outro país, tudo bem que a cotação aqui está altamente favorável, tá? Mas enfim, adquira uma sala virtual de estudos, tá? Seja membro do canal, enfim, né? Pacote youtubístico pelo menos, tá? Pelo menos o like, pelo menos, né, um comentário aí e outras cositas más como a gente tem aí, né, no âmbito do YouTube como um todo. Beleza? Beleza, né? E aí, ó, nossa próxima aula, impedimentos e suspeição, no âmbito da Lei 9.784/99. Valeu? Um abraço, tchau, tchau e até a próxima, gente. Valeu demais e até a nossa próxima aula falando do artigo 18 da Lei 9.784/99.